Oi gente, tudo bem com vocês? Na verdade eu tinha prometido uma live, mas eu não consegui cumprir pelas permissões do meu canal. Acontece que o meu canal não permite que eu faça transmissão pela câmera do celular. Eu não sei por que isso acontece, mas de qualquer forma é o que é. Primeiro eu quero dizer que eu estou bem feliz com vocês que aceitaram participar desse grupo pelo link, né? E assim, vocês podem divulgar aí para os ex-alunos da sequencial sem problema. E também professores, ex-professores da sequencial também sem problemas. Bom, o objetivo desse trabalho autoral de 2020 é fazer as Memórias Escolares volume 2. E aí eu fiz em 2017 o Memórias Escolares volume 1, que contou aí com quase 30 autores, tal, cada um escrevendo um pouco sobre a sua história e tudo mais. Bem, para uma sensibilização então dessa primeira etapa aí, né? É bom ler algumas coisas de memórias, né, até para sensibilizar um pouco e motivar essas memórias de vocês aí, memórias de infância, né, de alfabetização, de letramento, essas coisas. E eu peguei um texto do Miguel Sanches Neto, que é também parte da orelha do primeiro livro, né? E o trecho diz assim: por que mexer nestas coisas que doem? Me perguntaram. Descascar a ferida apenas para sofrer mais do que normalmente se sofre nesta vida em que nada cicatriza completamente? Sofrer com a lembrança é um reconforto. Tudo passou, sobrevivemos. Tivemos força para manter a sanidade, para seguir nosso caminho. A dor do passado, ao contrário da dor do presente, é uma espécie compungida de felicidade. Eu achei esse trecho muito bonito, que é o trecho do livro Chove Sobre Minha Infância, e que realmente conta aí a história sofrida do Miguel Sanches Neto. Esse livro, inclusive, que nós produzimos em 2017, essa coletânea, também nós contamos com vários textos assim sofridos, em que as pessoas demoraram bastante tempo para escrever, que sofreram um pouco e tudo mais. Bem, memória é assim, algumas são para a gente sofrer, outras são para a gente sorrir, mas todas elas são para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento. E os objetivos do nosso trabalho, desmontou um negócio aqui, ó. Os objetivos do nosso trabalho desse ano, um pouco diferente do ano passado, da outra vez, é porque dessa vez eu estou ministrando aulas sobre metodologia de ensino de História e Geografia. Então uma das coisas importantes que nós vamos valorizar bastante aí é justamente esse exercício da memória e a valorização do tempo e do espaço. Diferente da outra temática, não é, que era mais voltada para um exercício apenas de escrita livre, dessa vez nós vamos ter um pouco mais de rigor nessa parte da descrição dos espaços, da descrição das memórias, até da época em que essas memórias aconteceram e tudo mais. Outra coisa é a seguinte, que nós vamos valorizar, claro, a história de cada um, esse é um dos objetivos, vamos desenvolver essa noção de tempo e de espaço e aprimorar escrita e reescrita, porque o projeto autoral é isso, é escrita e reescrita constantes, né? Bem, para isso, né, com esses objetivos em mente, aí nós vamos ter as instruções, nas instruções gerais aí, algumas coisas importantes, que o texto tem que ser inédito, isso vocês já sabem, que além de ser inédito esse texto, ele precisa ser escrito em primeira pessoa. Eu vou mandar essa apresentação de PowerPoint para vocês, acho que isso vai ajudar bastante aí na hora de vocês mesmos, ao sentarem em frente ao computador de vocês, fazerem esse trabalho aí, que é um trabalho de memória e tudo mais. O que eu aconselho a fazer? Normalmente ajuda bastante, dá uns gatilhos, né, da memória, quando você vê algum filme que trate de memórias, quando você pega alguma coisa antiga sua, fotos da época de escola, alguma coisa antiga sua mesmo, para fazer essas memórias, sabe? Isso ajuda bastante, são gatilhos que você pode utilizar. Né? A ideia é que você faça esse texto autoral, que esse texto você faça com calma.
Eu pretendo que esse texto seja publicado, né, esse Memórias Escolares Volume 2 seja publicado aí em uma livraria, e eu gostaria que fosse bem no dia do professor mesmo, para ficar uma coisa marcante e tal. Então eu vou entrar em contato aí com algumas livrarias, peço ajuda para vocês, professores também, que entrem em contato aí com alguma livraria para a gente fazer um lançamento bem bacana. Eu pensei mesmo na noite do Dia dos Professores, ia ser bem legal. Aí vai ser um espaço mais aberto, você vai poder levar os seus convidados e tudo mais. Depois a gente pode até sair para comemorar isso daí, vai ser bem legal. Tá certo? A ideia é justamente essa, é fazer com que você relate as memórias da sua experiência com os livros, né? Da época da escola, do seu processo de alfabetização, letramento, a sua relação com os livros, a sua relação com a escola, com os professores, com o espaço escolar. Pode falar um pouco da sua família, porque é lógico que todo esse contexto social fez com que você fosse a pessoa que você se tornou. Então isso é importante, falar um pouco da sua família, da sua estrutura familiar, tal. Então, assim, embora seja um texto de memórias, vamos nos ater à norma culta, né? Na maior parte das vezes é a melhor opção, até porque é um texto, um livro que nós podemos usar para até fazer formação depois, né? Uma leitura mais aprofundada em reunião de professores, em GEIFs, essa coisa toda, tá certo? Então o texto aí eu vou enviar para vocês. É claro que nós vamos publicar provavelmente pela BT Acadêmica, que é a editora do primeiro livro, e eu tenho uma pretensão dessa vez, vamos ver se dá certo, da gente fazer também e-book, né, que eu acho que vai ficar bem acessível. Nós podemos fazer uma tiragem menor em livros físicos e aí colocar o e-book aí para ficar disponível. O pessoal poderá baixar na Amazon, no Google Play, entre outras plataformas aí de livros, né? Assim, falando de imagens, né, do livro, vamos combinar, todos nós, vamos combinar o seguinte, que nós vamos ter aí aproximadamente umas 3 imagens, tá, por autor. E entre as laudas, né, falando das laudas são as páginas, o número de páginas, né? Vamos fazer assim, a partir de 8 páginas. Fica livre a partir de 8 páginas. Então, vai ter gente que vai ter mais, vai ter gente que vai ter menos, mas a partir de 8 páginas tá legal, tá certo? Eu quero chamar bastante atenção aí para essa coisa do uso da imagem, né? Esse livro da primeira edição, você vai ver claramente aqui, eu vou mostrar uma foto minha. Então, a foto de que eu estou falando é a seguinte, essa daqui é uma foto tradicional, tá vendo? De escola, essa daqui é da minha infância mesmo. E você pode ver que a qualidade é boa, porém é preto e branco. Então, assim, quando você for tirar a sua foto, pense numa foto legal, que fique boa também uma impressão em preto e branco. O colorido fica muito caro, acho que nem vale a pena não. O objetivo, na verdade, é bem assim, mais assim a história do que mesmo a foto, né? A foto é só um pequeno complemento. No mais, eu espero que você tenha um bom trabalho. A gente pode fazer alguns encontros, se vocês quiserem, já que as lives vão ser um pouco difíceis, mas a gente pode fazer alguns encontros também, se vocês acharem por bem, tiverem com dificuldade. Manda também no meu e-mail. Eu estou recebendo o Memórias 2 no e-mail da Hotmail. Você talvez não tenha. Mas é cassiprof@hotmail.com. Eu vou deixar aí também para você enviar o seu rascunho. Pode enviar o rascunho, pode enviar, né, já a versão final. O ideal é que após aprovado, também não tem muito como reprovar um artigo desse. Porque eu não vou questionar a sua vida, a veracidade dos seus fatos. Sua vida e as suas lembranças, as suas memórias pertencem apenas a você mesmo, né? Então após vocês me encaminharem por e-mail a primeira versão, eu vou dar uma olhada, tal. É claro que, como sendo memórias, né, é lógico que não vai ter assim o certo e o errado. Mas de qualquer forma eu vou dar uma olhada para ver se tem uma coerência cronológica e tudo mais. E aí depois disso,
eu mando a resposta para você, se foi aprovado ou não. Existe um conselho editorial que é da BT, da própria BT, mas até aí é bem tranquilo, porque como se trata de memórias é uma coisa mais subjetiva. De qualquer forma, vou mandar algumas opiniões, né, algumas dicas, se você tiver interesse e tal. E após o texto aprovado, então eu vou solicitar que você o encaminhe para um revisor profissional. Eu indico sempre o Coelho. O Coelho é o meu editor profissional favorito. Eu gosto muito dele, ele é rápido, não tem um preço muito alto. E depois eu posso mandar o e-mail do Coelho para vocês também. Fora isso, a gente também vai ter uma nova capa, claro, não vai ser a mesma capa. E eu vou colocar depois em votação no próprio grupo do WhatsApp para a gente ver que capa que nós vamos escolher para a nossa coletânea 2020. E aí algumas orientações para a redação do texto, né? A primeira coisa é o básico de um artigo, né? Ele vai ter a introdução, o desenvolvimento, considerações finais e a bibliografia, ou a referência bibliográfica, né? Então, é lógico, vai ter um título que seja original, que seja um título até criativo, que tenha relação com o seu texto, tá certo? Aí você, na sequência do título, você já coloca o seu nome e entre parênteses na parte de baixo seria interessante você colocar o seu e-mail, põe uma nota de rodapé e na nota de rodapé você coloca aí uma breve apresentação, entendeu? Uma apresentação que seja ao mesmo tempo profissional, que tenha a sua profissão, que tenha a sua titulação e também a instituição a que você está vinculado. Além disso, na parte da introdução, então, você vai apresentar essa proposta de trabalho autoral e depois da proposta do trabalho autoral você coloca também quais foram as dificuldades do ato de escrever e reescrever esse artigo. O que mais? No desenvolvimento, então, é que você vai colocar as suas fases, né, de infância, a sua descrição familiar. Você pode separar por subtítulos, fique à vontade, é bem livre mesmo, o texto é bem livre. Nas considerações finais é que aí eu vou pedir que você use um autor pelo menos que fale um pouco, por exemplo, algum autor que fale de afetividade, se o seu tema geral acabou sendo a afetividade, ou Paulo Freire é muito bacana, né, que pode ser bem utilizado em várias situações. Mas tem outros autores que você pode utilizar à vontade. Tem o Freinet, que é muito legal, é bonito, vai ficar um texto bem bonito. Pode ser um autor mais voltado para essa área sociológica, como o Pierre Bourdieu mesmo. Pode ser uma coisa também mais voltada, sei lá, para as classes sociais, falar de Marx e educação, Gramsci, não sei. Você vai ver aquilo que mais encaixa aí no seu relato de experiência, relato de caso, né? Tem um muito bom, que é da Ecléa Bose, um livro dela que se chama Tempo Vivo da Memória, uma coisa assim, em que ela descreve meio que uma metodologia de memórias, né, que você pode utilizar também. Se eu não me engano, aqui no canal mesmo tem um vídeo falando sobre memória também, que eu entrevistei a professora Kátia Rubio. Talvez seja uma possibilidade a ser utilizada. Talvez para facilitar também eu faça um vídeo aí com a professora Ana Maria Haddad Batista, que ela fala sobre memória também em muitos momentos, em muitos textos dela. Ela é uma autora e ela me disse que ano passado ela chegou a publicar mais de 30 artigos, assim, entre livros e artigos. Então é uma pessoa muito experiente nessa parte aí da escrita, da memória. Eu vou chamar a professora Ana, fazer uma entrevista com ela, vai ser legal. Mas eu quero dizer a você assim, que fique livre, escreva livremente, use a sua imaginação, deixa fluir mesmo, tá certo? E depois o próprio editor já vai dar aí orientações. Bom, é isso, gente, eu não tenho nem mais o que dizer. O que eu vou mandar para vocês então, lá no grupo do WhatsApp que nós temos, o que eu vou mandar para vocês vai ser o texto do Memórias 1, esse
o miolo desse livro aqui, do Memórias Escolares volume 1. Eu vou mandar para vocês também essa apresentação com cada fase, cada parte, para você ficar à vontade e seguir essas orientações. E também acho que algumas outras indicações de livros para que vocês tenham esse contato aí com memórias mesmo, vai ser bacana. Eu espero que você seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida, então, manda lá no grupo, pode ser a dúvida dos outros também. E no mais, é assim, ó, a minha querida orientadora, ela falou uma coisa que vai ficar marcada para sempre na minha mente. Inclusive, quem já foi meu aluno já deve ter escutado isso em algum momento. Ela me disse assim: minha filha, um projeto autoral, ela falou mais de tese, né, voltada para tese, mas isso vale também para esse projeto autoral aí. Ela disse assim: uma tese é formada por duas partes do corpo, cabeça e bunda. Eita, eu fiquei olhando, mas a professora falou bunda mesmo? Falou. E ela disse assim: a cabeça é para pensar e a bunda é para aguentar enquanto você escreve ali. É um processo solitário, inclusive. A autoria é um processo solitário. Mas vale a pena você fazer esse exercício. Você não vai se arrepender, não. E no final, vamos ter uma grande festa. Tá certo? Aquele abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. Até logo. Tchau.